Me conta, você toma o cafezinho todos os dias. Gente, o Salsicha ficou me zoando, mas só hoje de manhã eu tomei umas 3 xícaras. E você, doutor? Uma xícara só? De manhã. Uma xícara. E ó, a gente tá aqui com o doutor Eduardo Mendes Alves Pereira, que é médico gastroenterologista e vai falar sobre gastrite. Seja muito bem-vindo, doutor. Já cheguei perguntando se você gosta de café, a gente assistiu a reportagem sobre o café, mas eu quero saber, quem tem gastrite não pode tomar café? Olha, a cafeína, isso vale pro café, vale pro chá, vale para energético. A cafeína é um estimulante da secreção ácida. E além disso, ela relaxa o esfíncter, que é aquela válvula entre o esôfago e o estômago. Então, além de relaxar, favorecendo o refluxo, aumenta a secreção ácida. Então contribui para causar gastrite. Contribui. A gente estima que em uma xícara de café tem em torno de 100 miligramas de cafeína, que é uma dose segura. Tá. Mas com uma jarra, igual a gente viu anteriormente, 3, 4, vão ser uma quantidade grande ao longo do dia. Aí não pode. Ó, a gente já tá aqui porque a gente separou algumas imagens para falar sobre gastrite. Você tem gastrite? Tem alguma dúvida? Manda pra gente. O WhatsApp tá aqui na tela. 449-9926-0352. Vai aparecer a primeira imagem pra gente entender um pouco mais, né, doutor? Isso. Aqui a gente vê o nosso trato digestivo completo, Letícia. Então, a gente alimenta, mastiga. O primeiro local onde o alimento cai e fica alguns segundinhos é o esôfago. E aqui no estômago é onde o alimento fica 6, 8 horas ali sendo processado e digerido. E depois vai seguindo o intestino fino e depois o intestino grosso até ser eliminado. E até aproveitando a cafeína, além dos efeitos locais aqui na válvula, favorecendo o refluxo. É aqui que é a válvula que você falou, né? Exatamente, entre o esôfago e o estômago. Tá. Além de favorecer o relaxamento dessa válvula e estimular a secreção ácida, ela também aumenta a contratilidade gastrointestinal. Então, eventualmente, em pacientes com uma hipersensibilidade, pode causar diarreia. Vai mais ao banheiro, né? Vai mais ao banheiro. Ah, entendi. Tem mais uma imagem, né, doutor? Pra gente explicar um pouquinho sobre a gastrite. Eu vou te falar que eu já tive gastrite, mas foi na época, eu tava na faculdade. Eu almoçava pão de queijo e tomava café, e não tinha jeito, né? Ia dar gastrite. É uma dupla perigosa. Ia dar gastrite. E aqui é um estômago saudável, Esse é o estômago saudável. É importante a gente ver que a gente tem essas partes mais gordinhas aqui, que são as dobras, e é essa parte que é responsável pela absorção das vitaminas, nutrientes, e aqui também é secretado uma boa quantidade do ácido e das enzimas. Esse é o estômago normal. Ele é rosa, brilhante, essa é a mucosa, o revestimento normal do estômago. E tem também o estômago que não está saudável, é isso? Isso. Qual que é a diferença? Aqui a gente vê o estômago com gastrite. Então, a gastrite é uma inflamação da mucosa, que é essa camada de revestimento interno do estômago. A gastrite, então, é inflamação, é isso? É inflamação, exatamente. Tá. Igual quando a gente faz um machucado, um ralado no braço, com aquela área vermelha, mais sensível, a mesma coisa acontece na parte interna do estômago. E doutor, eu tive na época gastrite nervosa que o médico falou. Tem tipos de gastrite? Tem tipos de gastrite e essa gastrite nervosa, é muito frequente, talvez seja o principal motivo de consulta hoje no consultório do gastro é a gastrite nervosa. E é um somatório de fatores, né? Então, geralmente, uma alimentação não balanceada, o estresse crônico, esse companheiro aqui pode estar presente eventualmente, que é aquela bactéria do estômago, que a gente chama do Helicobacter pylori. Tá, é uma bactéria, como que a gente pode pegar essa bactéria? Alimentos? Ela tem que ser ela é por ingestão, então uma transmissão rara por saliva, não é frequente, o mais comum é a ingestão, seja por água contaminada ou alimentos não higienizados completamente. E aí, deixa eu entender, ela faz uma inflamação no nosso estômago? Uma inflamação. E o nosso pH do estômago é muito ácido, em torno de 4, eventualmente um pouquinho menos de 4, e é uma das poucas bactérias que sobrevive ao ácido. Aqui na imagem, Letícia, a gente vê que tem a parede do estômago, com os machucadinhos simbolizando a gastrite. Aqui tem uma camada de muco. Esse muco é que é normal? Normal. Esse muco protege o ácido contra a agressão no próprio estômago. E essa bactéria, ela tem uma enzima chamada urease e essa enzima neutraliza o pH ao redor dela, de forma que ela consegue sobreviver nesse ambiente ácido. Então, ela sobrevive no ácido aqui? Nesse ambiente ácido. Gente. Ela tem essa espécie de cílios, que são os flagelos, e é através dele que ela vai se movimentando por todo o estômago. E como que a gente consegue identificar?
A identificação dessa bactéria pode ser por um exame de sangue, pode ser por exame de fezes e o método que a gente prefere, porque além de permitir identificar a bactéria, permite ver a quantidade de lesão, estratificar a gastrite. A gente consegue ver o grau, se é leve, moderado, se tem úlcera ou se tem alguma outra complicação, através da endoscopia. E a gastrite pode levar a úlcera? A gastrite por essa bactéria aqui pode levar a úlcera. A gente estima, Letícia, que das úlceras gástricas, esse Helicobacter pylori é responsável em torno de 70%, 75%. E da úlcera duodenal, que é logo o comecinho do intestino, em torno de 90% é causado por essa bactéria. Olha só, gente, não sabia disso, não fazia ideia. Doutor, o pessoal já tá mandando mensagem pra gente. Pangastrite é grave, passo mal às vezes e sou constipada. A Simone mandou. Ótimo. O que é pangastrite, doutor? Isso é muito frequente, muito frequente. Quando a gente faz a endoscopia, a gente gradua a gastrite de acordo com a localização. Pode ser focal em uma área ou pan quando é todo o estômago acometido. É muito frequente, normalmente nesses casos de pangastrite, é mais situações de gastrite crônica. Eventualmente pode ser aguda, por exemplo, hoje que tem Jogo do Brasil, normalmente há um abuso alimentar, então geralmente é uma gastrite aguda. E geralmente no caso dela, que é pangastrite, são gastrites crônicas. E aí pode ser por H. pylori, pode ser pela ansiedade, pelo estresse, má alimentação. São vários fatores que podem contribuir a isso. Entendi. E como que a gente consegue tratar isso? Normalmente, essa bactéria aqui, que é o Helicobacter pylori, a gente trata com antibiótico. Então, é uma combinação com 2 antibióticos. E se for gastrite por erro alimentar, a gente conserta a alimentação. Se for por uso de anti-inflamatório, de medicamentos, de corticoide. Então, a depender da situação, varia a forma de atuar em cima dessa gastrite. Então, muitas coisas podem causar gastrite. Medicamento, estresse, alimentação, café. Cafeína, exatamente. Então, muitas coisas, doutor. E ó, a gente também está recebendo perguntas aqui. Gosto muito de café, mas me dá uma queimação. Isso é normal? A Ailton mandou. Obrigada pela sua participação também, Ailton. Ótimo. Não é normal sentir a queimação logo após a ingestão da cafeína. Então, vale a pena o Ailton procurar uma investigação para identificar exatamente o motivo dele ter essa sensibilidade maior com uma dose pequena da cafeína. Pode ser o Helicobacter pylori, pode ser uma gastrite ou um somatório de outros fatores. Doutor, uma coisa também, o Ailton mandou mensagem e eu lembrei que a gente não falou quais são os sintomas da gastrite, né? Quais são os sintomas para a gente entender e tentar identificar? Normalmente é aquele paciente que toma café ou come e sente uma queimação, ou aqui na região, que a gente fala na boca do estômago, que seria essa região do meio, ou um pouquinho para o lado esquerdo, aquela sensação de peso, eventualmente a barriga estufada, alimenta uma pequena quantidade, parece que come um caminhão todo, fica com a barriga bem estufada. Tudo isso pode ser os sintomas para a gente lembrar da gastrite. Enjoo também? Eventualmente náusea, enjoo também. Olha só que interessante, gente. Desconfortável, né? Pelo amor de Deus. Doutor, e olha só, uma influenciadora, ela fez um vídeo brincando com como que é a alimentação de pessoas que sofrem com gastrite. Se você come, faz mal. Se você não come, faz mal. Vamos assistir, depois você comenta. Como é conviver com gastrite? Se você não come, passa mal. Se você come pouco, passa mal. Se você come muito, passa mal. Se você come saudável, passa mal também. Então, nem preciso falar que se você não comer saudável, as crises vêm para te derrubar. Mas é isso mesmo, né? Você come, passa mal. Você não come, passa mal. E nesse caso, doutor, você ficar em jejum por muito tempo também pode causar gastrite? Pode. O jejum de forma muito prolongada e constante pode ser um fator. Pelo fato da secreção ácida ser contínua. Então, esse ácido que normalmente seria neutralizado com a presença de alimentos não é mais. E o ácido de forma contínua também. É muito comum também, Letícia, os pacientes que fazem jejum de forma prolongada ficarem mascando chicletes. E o próprio ato de mastigar estimula a secreção ácida. Então, é mais um fator que pode potencializar tudo. Olha só, gente. E a gente tem mais pergunta também do pessoal de casa. Quando eu tomo qualquer tipo de medicação, meu estômago fica muito ruim. O que pode ser? E aí, doutor? Isso é muito comum nessas situações de gastrite crônica. E um responsável por isso pode ser aquela bactéria, aquele Helicobacter pylori, pode ser
alguma intolerância a algum alimento, né? Frutose, lactose, glúten. Então, vale a pena a gente investigar e entender o motivo disso. E o Alan também perguntou se energético também pode causar gastrite? Também pode, principalmente pelo fato da cafeína. Tá. A cafeína estimulando a secreção ácida pode ser o fator causador disso. Quase tudo? Quase tudo. Quase tudo, gente, causa gastrite, meu Deus. Para chá mate que tem cafeína, alguns refrigerantes que tem Até cafeína, chá? até chá. Meu Deus. Bebidas com gás também, o próprio gás distende o estômago, isso gera um impulso para a produção ácida. Olha só, a gente tem mais dúvidas, o pessoal gostou do tema. Gengibre cura gastrite? José Sec, de Itaguajé, Paraná. E aí, obrigada, inclusive, pela sua participação. Muito obrigado pela pergunta. A gente vê que existem alguns alimentos que podem melhorar um pouco os sintomas, né? Tá. Então, existem alguns chás, os pacientes consomem com alguma frequência um chá de espinheira santa, ele tem uma potência baixa, mas pode neutralizar a secreção ácida, batata, leite, e o gengibre também pode ser, mas são itens que possuem uma potência baixa na neutralização ácida. E uma dúvida também, doutor, porque quando eu tive gastrite também, eu não conseguia comer nada. E a gente tem que comer, né? Eu ouvi dizer que leite ajuda na gastrite. Isso é mito ou é verdade? É verdade, é verdade. Muito, muito antigamente, Letícia, lá na década de 60, ainda não existiam todos esses medicamentos. Então, tratava-se úlcera com leite a cada 2, 3 horas, isso na década de 60, e com antiácidos, era o que eventualmente tinha, né? Mas hoje, com esses medicamentos modernos e seguros, a gente não usa isso como um pilar principal no tratamento. Mas o leite ajuda. Olha só, tem outros alimentos que ajudam também? Principalmente o leite, o gengibre, a batata, esses alimentos podem contribuir, mas com uma potência baixa, né, como pilar de tratamento. Doutor, a gente está recebendo mais dúvidas aqui. A Maiara mandou. Com o exame da endoscopia, o que pode ser avaliado além da gastrite ou úlcera? E o que pode passar despercebido? Obrigada pela sua participação. Ótimo. Muito boa a sua pergunta também. Ótimo. Vale a pena sempre quando tem ou algum sinal de alerta, uma dor muito forte, aquele paciente que tem sintomas persistentes, tem sangramento, tem anemia, vale a pena a realização da endoscopia. Então, através dela a gente percebe úlcera, existem algumas alterações, Letícia, que chamamos de metaplasia, que é onde a própria célula do estômago troca, ela muda para uma célula mais resistente. E essa metaplasia, no passar dos anos, é um fator de risco para câncer. Então, durante a endoscopia, tudo isso é avaliado. A presença de gastrite, o grau, se existe atrofia, se existe essa outra situação que a gente chama de metaplasia. São itens importantes a serem avaliados ali durante a endoscopia. Olha só, é por isso que é muito importante fazer a endoscopia, fazer os exames para saber se está tudo certo, né, Exato. doutor? E caso haja alguma dessas situações, ela é reconhecida e depois vai se fazendo o acompanhamento periódico ao longo dos anos. Sim. Você aí de casa tem alguma dúvida? Manda mensagem pra gente, porque ainda dá tempo. 449-9926-0352. A gente vai continuar falando sobre esse assunto, mas antes eu quero dar um recado pra você aí de casa. Já tô de amarelo porque eu tô confiante no nosso Brasil. Você tá montando seu álbum da Copa? Partiu completar nesse sábado, dia 20 de junho, a partir da 1h30 da tarde, no quiosque Maringá Figurinhas, dentro do Shopping Avenida Center. Vai rolar um evento exclusivo para você trocar as suas figurinhas da Copa e finalmente completar o seu álbum. Tá cheio de figurinha repetida por aí? Então vem trocar e já aproveita para brincar na roleta premiada e garantir ainda mais pacotinhos, álbuns e até uma bola oficial da Panini. Chama os amigos, chama a família e vamos entrar no ritmo da Copa. Cola na Copa, cola na Jovem Pan News Maringá e na Rick Record. Eu te espero lá, vai ser amanhã a partir da 1h30 da tarde. Eu estarei lá, Eduardo Machado também confirmou, se ele não for, vocês brigam com ele, porque ele falou pra mim que vai. E eu vou estar lá pra dar um monte de abraço. Gente, quero dar o carinho pra vocês. Eu não tô completando o álbum, não tô fazendo o álbum, mas eu vou estar lá com vocês, combinado? Então já sabe, 1h30 da tarde. E a gente tá com um doutor aqui pra falar sobre gastrite. Doutor, o pessoal gostou, porque tem muita gente mandando mensagem, a gente fica muito feliz com isso. A Ivonete mandou.
Idosos são mais propícios a ter gastrite? Boa pergunta, hein? Ótimo. E sim, são mais propícios. Sério? Por quê? São. Com o passar dos anos, a agressão vai sendo continuada ali. Então, a idade mais avançada é um fator de risco para ter gastrite. E existe um tipo que a gente chamamos de gastrite atrófica, que acomete geralmente pessoas 50, 60, 70 anos. E essa gastrite atrófica, existe um risco maior de evolução para câncer. Então, vale a pena um acompanhamento, descobrir se é uma gastrite crônica, qual tipo, e dando seguimento no acompanhamento. Doutor, e a gente falou do café, falou do energético, e o Leonardo perguntou se bebidas alcoólicas também podem dar gastrite. Com certeza, pode. A gente vê hoje, por exemplo, que tem o Jogo do Brasil, é muito comum abuso de comida, de bebida alcoólica, e isso pode gerar geralmente gastrite aguda. Então, o paciente que consome aquele excesso e fica 1, 2, 3 dias ali com sintomas acentuados na região gástrica. A gente está recebendo mais perguntas. Gente, o doutor tá aqui, eu tô aproveitando para fazer as perguntas. A Rosana mandou: o café descafeinado é melhor para quem tem gastrite? Com certeza. Eu sempre sugiro para os pacientes que consomem com alguma frequência, a gente vê, geralmente, paciente que eu vejo com bastante frequência, que são bancários ou que trabalham em escritório e tem o hábito recorrente de sempre tomar um pouquinho de café. Então, a gente sugere para tomar o descafeinado, que aí tira o vilão, que seria a cafeína que perpetua esse processo todo. Os outros componentes do café não agridem diretamente o estômago. O vilão é a cafeína. E como que a gente consegue prevenir? Porque, assim, a gente está conversando aqui que tudo dá gastrite, né? Mas a gente pode manter uma vida leve, saudável e tranquila. Como que a gente consegue prevenir? O principal, Letícia, seria medidas gerais de higiene, principalmente para evitar a contaminação com aquela bactéria que vimos, que é o Helicobacter pylori. Ela é um fator importante de geração de gastrite, e evitar principalmente aqueles alimentos cítricos, que são muito ácidos, limão, abacaxi, maracujá. Isso de uso crônico pode ser um fator para gerar lesão na mucosa gástrica. Alimentos gordurosos, a própria cafeína, alimentos com gás, água com gás, também pode ser fatores que geram a gastrite. E você me mostrou algo antes do programa. Verdade, tá aqui comigo. Que eu queria que você mostrasse pro pessoal de casa, que eu achei muito interessante. Explica pra gente o que é isso na sua mão. Verdade. Pode mostrar para aquela câmera ali. Esse aqui é um teste que a gente realiza durante a endoscopia para a pesquisa dessa bactéria que comentamos, que chama Helicobacter pylori. Então, esse amarelinho é o teste normal. Vou colocar ele aqui no fundo da minha mão. Tá meio Esse é o normal. amarelo, laranja? Amarelado. Esse é o teste normal, é assim que ele vem. E quando a gente coloca o pedacinho da biópsia, aquele pedacinho de amostra gástrica, se não tiver o H. pylori, ele permanece dessa cor aqui, amarelinho. Para entender, o que é esse líquido? Aquela bactéria Helicobacter pylori tem uma enzima chamada urease, e esse líquido aqui reage com essa enzima. Mas pegou do estômago? Foi pego do estômago, exatamente. Entendi. Essa amostra foi pega durante a endoscopia, é realizado um pedacinho milimétrico e colocado dentro desse frasco. Entendi. Quando há aquela bactéria, ela reage e muda a cor. Então fica vermelhinho. Fica bem... Aqui a gente sabe que existe a presença do Helicobacter pylori, e se se continuar amarelinho, não tem presente a bactéria, o Helicobacter pylori. Mas é só sobre essa bactéria ou outras também? Só sobre essa bactéria. É muito raro outras bactérias sobreviverem àquela acidez gástrica. Então, a mais frequente que gera gastrite é o Helicobacter pylori. Entendi. Doutor, muito obrigada pela sua participação.